Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais um livro para vocês. O livro de hoje é uma não ficção que se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. É um livro de um neurocientista francês, ele é bem renomado, trabalhou já em faculdades da França, também dos Estados Unidos e de outros países lá da Europa. E é um livro bem renomado aqui e ele vai falar basicamente, olha, o perigo das telas para as nossas crianças, porque pela primeira vez filhos têm QI inferior ao dos pais. É um livro bem interessante, gente. Ele é muito focado, assim, em estudos, em pesquisa mesmo, tá? Ele tem a parte de bibliografia dele é gigante, é quase 100 páginas de bibliografia. Então, assim, não é que ele tirou da cabeça dele, sabe? Tipo, fonte, vozes da minha cabeça. Não, ele realmente tirou de fontes confiáveis, de pesquisas e tal. Olha aqui, isso tudo aqui é a parte bibliográfica, tudo. São quase 100 páginas de bibliografia, tá? Ó, onde que ele bota aqui certinho, da onde que ele tá tirando o que ele tá falando aqui, né? Então, assim, é um pesquisador renomado, é um livro bem, assim, bem focado mesmo em pesquisas e não em achismo, eu acho, sabe? E aqui ele vai falar, então, basicamente do perigo das telas para o desenvolvimento das crianças, né? Para o desenvolvimento cerebral e várias outras funções das crianças. E aqui, quando ele fala tela, ele tá falando do celular, do tablet, também da televisão, de ficar jogando videogame, qualquer tela, tá? E aí, assim, gente, eu até fiquei meio assim lendo o livro, porque a minha filha, ela sempre viu televisão, ela não tem acesso a celular, ela tem 3 anos, eu nunca dei celular pra ela, nem tablet. Na verdade, teve uma situação em que eu deixei o celular com ela, que foi no início do ano, quando ela ficou doentinha, ela teve que ficar 7 dias internada no hospital, e em determinado momento ali, ela já tava cansada, ela queria ir embora, ela queria levantar, ela tava com 2 anos e pouco na época ainda, quase 3. Então, assim, ela queria levantar e sair, pular, mas ela não podia, porque ela tava com o soro ligado lá naquela bombinha, né? Então, ela não podia se mexer muito, porque ela ia acabar arrebentando o caninho do soro e ia ter que furar de novo e tal. E no nosso quarto tinha televisão, mas só passava Discovery Kids, ficava o dia inteiro na Discovery Kids. E a única coisa que ela gostava de ver ali era a Peppa. Quando não tava passando Peppa, ela não queria saber mais, ela queria levantar. E em alguns momentos eu coloquei um desenho no celular pra ela e dei pra ela ficar assistindo, que foi o que segurou ela ali ficar quieta e não arrebentar o soro. Mas saímos do hospital, eu não boto pra ela, eu vejo muitas mães dando celular pra criança muito pequenininha, pra bebezinhos, assim, de meses, no consultório mesmo, no consultório da pediatra dela, ali na sala de espera, eu vejo as mães colocando o celular ali, que é pra criança ficar sentada esperando ser chamada e não ficar correndo, sabe? Então, assim, aonde você vê, na fila do banco, em qualquer lugar que você tem que esperar, basicamente, você vê mães colocando o celular na mão da criança, que é pra criança sossegar o facho, né, e não ficar enchendo o saco. Então, assim, eu fico, assim, mal, sabe? Eu, desde antes de engravidar, eu já sabia que eu não ia dar celular pra minha filha, até, né, eu ia prorrogar isso ao máximo mesmo, porque eu já sabia dos malefícios do celular na vida dessas crianças, do vício que aquilo ali causa na vida dessas crianças. Mas eu não tinha muita noção de televisão, eu não achava que a televisão também fazia mal, e ele fala, assim, que faz menos até do que o celular, porque o celular você interage, então o vício acaba sendo muito maior, e aí depois já na adolescência também tem toda aquela questão de você não saber com quem a criança tá falando, de você não saber o que a criança tá acessando, enfim, tem outros conteúdos, mas aí já não é pra crianças maiorzinhas, mas pra essa fase dos bebezinhos, assim, das crianças pequenas, também faz mal a televisão. E é uma coisa que me pegou, assim, porque eu sempre deixei minha filha vendo a Galinha Pintadinha, eu sempre assisto com ela nunca assisto nada sozinha, Galinha Pintadinha, a Peppa e tal. Mas hoje eu tenho diminuído bastante. A minha filha hoje ela estuda, então ela passa boa parte do dia na escola. Quando ela tá em casa, eu tô sempre procurando brincar, massinha, tinta, bloquinhos de montar, os brinquedinhos dela, pra gente fazer atividades e pra ela não ver televisão. Mas ela vê televisão, né? Tem hora que ela liga e tal, e enfim, tô diminuindo esse tempo dela. Também não é algo assim, né, estrondoso, muito tempo, mas eu sei que tem crianças aí que passam o dia todo na televisão, mas enfim. Esse livro, então, ele é todo dividido em tópicos, assim, e ele vai narrando várias partes, assim, por idades e do que acontece meio que no cérebro dessas crianças que são viciadas e que passam horas, e de como que isso atrapalha no desenvolvimento mesmo cerebral da criança. Tem uma professora, acho que ela é professora, ela tem um vídeo bem famoso, até aqui no YouTube já passou várias vezes, e ela
ela exemplifica, assim, como que funciona o cérebro de uma criança. O cérebro de uma criança que não usa telas, que não, na verdade, que não é viciada. Não é questão de você não usar, da criança nunca ter acesso a uma televisão, nunca ter acesso a um celular, ser uma criança que não tem contato. Não é isso. A criança pode sim ter acesso, pode assistir um desenho, pode, né, dependendo da idade ali, ter acesso ao seu celular, a um celular. Mas, assim, a questão aqui é o vício. É aquela criança que fica horas naquilo dali, não faz outras coisas e que, né, fica ali. E aí essa pesquisadora, essa professora, ela fala que o cérebro das crianças que não tem esse vício em celular, ele funciona assim, é tédio, imaginação, brincadeira. Tédio, imaginação, brincadeira, ou seja, a criança tá com tédio, é aquela criança que não tem nada pra fazer, tô chateada, não tem nada pra fazer, e ela vai imaginar, e ela vai achar alguma coisa pra brincar. Sabe a criança que entra dentro de uma caixa de papelão e já acha que aquilo ali é uma nave espacial e ela tá viajando pra lua e tem ET chegando? E é coisa bem de criança. A criança pega um pedaço de madeira, gente, um pedacinho de madeira e já imagina que aquilo ali é uma espada, que não sei o que não sei o que. Pega uma pedra ali e sabe? É isso, é a imaginação. A criança tá com tédio, não tem nada pra fazer, ela vai pegar um objeto qualquer, um negócio qualquer, e ela vai inventar, ela vai fantasiar, ela vai imaginar alguma coisa pra ela brincar. E a criança que é viciada em tela, ela só funciona assim, tédio, brincadeira, tédio, brincadeira, tédio, brincadeira. Por quê? Ela tá com tédio, não tem nada pra fazer, ela pega o celular, vai acessar um joguinho, ou vai assistir um desenho. Ela não passa por essa etapa da imaginação. No celular já tá pronto. Eu tô com tédio, não tem nada pra fazer. Pego o celular, vou acessar um joguinho aqui, vou ficar jogando. Vou botar um desenho aqui pra assistir. Sabe? E aí ela não passa por essa etapa da imaginação, da criatividade. E isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento, até mesmo na vida adulta, de você estar numa empresa. Os mais bem-sucedidos são aqueles que são criativos, são aqueles que conseguem pensar fora da caixinha, que conseguem imaginar, que conseguem pensar. A criança focada só no celular, ela não desenvolve isso, e isso vai impactar na escola, obviamente, na vida adulta, em tudo, sabe? É aquela criança que só consegue seguir ordem, sabe? Ela precisa... O que tem que fazer? Sabe um joguinho de celular que tem as instruções? Você tem que apertar aqui, você tem que pular ali, você tem que... É só isso, ela só segue aquilo ali, ela não consegue pensar fora, ela tá focada, ela só tem aquilo ali, porque o cérebro dela foi ensinado a só seguir o que era pra fazer ali. Ela não conseguiu criar, ela não conseguiu treinar a imaginação, ela não conseguiu, sabe? Então é muito importante, é muito sério isso, sabe? Tem grandes influências. É engraçado porque aqui o autor, ele fala que lá no Vale do Silício, que é aquela parte ali dos Estados Unidos, onde tem as grandes empresas de tecnologia, tem a Google, tem a Apple, tem o Facebook, a sede dessas grandes empresas ficam ali, e as pessoas que trabalham ali, esses produtos, essa galera que trabalha nessas empresas, esses criadores de conteúdo, o pessoal que trabalha para Google, que trabalha para o Facebook e tal, esses que criam essas ferramentas, os filhos deles estudam em escolas particulares caríssimas, que não têm acesso à tecnologia, que são escolas que têm livros. Gente, a gente está vendo aqui na minha cidade, as escolas municipais dão tablets para os alunos, para todos os alunos, até da educação infantil. Criança de 4 anos ganha um tablet, e esse tablet vai para casa com a criança, ela devolve acho que no final do ano, não sei direito, a minha filha tá numa escolinha particular que não tem tecnologia, nem televisão lá tem, lá eles brincam, é uma escola muito voltada para artes, para música, para livros, eles brincam, eles não têm acesso a celular, mas assim, a escola pública tem, e eu fico imaginando, porque tem um aplicativo lá de educação, então, eu fico imaginando que tipo de aplicativo, uma criança de 4 anos precisa de aplicativo para aprender alguma coisa. Gente, uma criança de 4 anos precisa meter a mão na tinta guache, fazer massinha, sabe? Cara, 4 anos precisa de aplicativo para aprender, sabe? Na escola ainda, que é um lugar... Cara, eu fico... Não vou nem comentar, sabe? Pra nem falar que eu tô falando mal da prefeitura. Mas tá, vamos lá. Então, sabe, ele fala isso aqui, né? E a gente tá vendo lá em São Paulo, parece que querem tirar os livros didáticos. Agora, acho que as escolas lá vai ser tudo digital. Tem vários países, a Suíça, se não me engano, fez isso. Ela tirou os livros didáticos da escola. As escolas são todas digitais. É tudo material digital. Tá voltando atrás, tá voltando tudo porque não deu certo, deu M lá na frente. Sabe aquele meme, assim, da evolução? Quando chega lá na frente, volta que deu merda. É isso aí que aconteceu. Estão voltando, sabe? Aí ele também fala uma frase aqui muito interessante. Ele fala assim, continuem dando telas aos seus filhos. Os criadores de conteúdo, ou seja, essa galera que trabalha na Apple, no Google e tal, estão dando livros pros deles, sabe? Porque, como eu falei, as crianças essas crianças viciadas em telas, elas não estão desenvolvendo, elas não têm criatividade, elas não estão desenvolvendo. Lá na frente, você acha que elas vai
vai ter capacidade para trabalhar assim nessas grandes empresas e tal. Não vão. Elas sabem a questão que tá acontecendo aqui, né? Enfim, é bem interessante. Ele fala também sobre um dado que é muito ligado a esse vício em telas, ou a quantidade de horas, tem até gráficos aqui, ligado à questão econômica. Então, na infância, as crianças menos favorecidas, ou seja, aquelas mais pobres, assim, e aqui, eu não tô falando daquela criança pobre de passar fome, não é essa, tá? Assim, pobre, classe média baixa, tá? Então, essas crianças mais pobres, elas ficam mais tempo nas telas do que as crianças mais favorecidas, um pouquinho mais ricas. E isso está ligado à falta de opção. A criança mais favorecida, ela tem, geralmente a mãe matricula a criança na escolinha de futebol, a menina vai fazer balé, o menino vai fazer aulinha de judô, vai pro cursinho de inglês, enfim. A mãe consegue colocar essas crianças em atividades extracurriculares, em esportes, alguns vão para aula de música, não sei o quê. E também lazer, são crianças que às vezes no final de semana elas vão pro shopping, elas vão pro parque, elas vão pro clube, elas vão pro cinema, enfim, ela tem essas opções. A criança mais pobre não tem. Muitas vezes a mãe não consegue levar o filho para um parque, para um shopping, pro cinema, ela não tem condição de botar a filha no balé, numa escolinha de futebol, ela não tem condição de dar essas opções. E aí a criança fica em casa, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar na televisão, ela vai ficar no celular, porque ela não tem, né? Então a criança, nessa fase pequena, as crianças, aqui ele fala acho que até 10 anos, uma coisa assim, essa fase, as crianças mais favorecidas, elas acabam tendo menos tela, porque elas têm outras opções, elas têm outras atividades. Mas na adolescência isso se inverte. Na adolescência, as crianças mais ricas, ou as que são mais favorecidas, passam mais horas nas telas do que os adolescentes mais pobres. E isso se deve porque os mais favorecidos, eles têm mais acesso à tecnologia. Eles têm o celular da moda, eles têm um computador no quarto, eles têm uma televisão com um videogame no quarto, tem lá o PlayStation 5, é o 5 que tá agora? Eu não sei. Tem lá o PlayStation 5 no quarto, tem um celular, tem um tablet, tem um notebook, enfim, tem todo um aparato tecnológico que aquele adolescente mais pobre não tem. Às vezes ele tem só um celularzinho lá, daquele bem básico, assim, com a internet ruim, sabe? Então, você vê essa inversão, que na adolescência os mais favorecidos passam mais tempo nessas telas do que os menos. Enfim, gente, é um livro bem interessante, eu acho que vale a pena a leitura, principalmente se você é pai, se você é mãe, ou se você é professor, ou se você trabalha com crianças de alguma forma. É um livro bem interessante, vale aqui a reflexão. E como eu falei, ele não tá dizendo aqui que o seu filho vai ter que se afastar de tecnologia, não pode ter contato com a tecnologia, não é isso. Aqui é o excesso, ele vai mostrando mesmo o que vai acontecendo, como essas crianças, em pesquisa, como que essas crianças que são muito viciadas, que passam muitas horas grudadas em telas, não conseguem se desenvolver tão bem quanto aquelas que não são, porque aquelas que não estão nas telas estão fazendo outras coisas. Aquelas crianças que não tá grudado o dia inteiro numa tela, ela tá brincando, ela tá imaginando, ela tá mexendo na massinha, ela tá brincando com brinquedos, ela tá correndo na lama, ela não passa o dia inteiro assim, sentada, olhando pro nada, ela tá fazendo coisas, ela tá criando, ela tá fazendo coisas. A outra tá lá sentada com o celular na mão, ou só assistindo aquele negócio ali, e aí não desenvolve a parte cerebral tão bem quanto aquela que tá realmente vivenciando as coisas, fazendo, experimentando, tocando, enfim, é bem interessante. Eu queria deixar essa dica então pra vocês. Eu gostei bastante da leitura. Às vezes dá uma coisa assim que você fala, putz, tô fazendo errado, mas assim, vale super a pena, né? E mesmo se seu filho é super viciado em tela, ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de você ir diminuindo essas telas e tal. E eu gostei bastante dessa leitura aqui. Vou deixando essa dica então. Beijos, até a próxima.